lá perceber por 1. Tem que usar seno, cosseno pra caramba. Pessoal, olha só, mais um exemplozinho, tomara que seja do nível melhor aqui. 2819, página 6, lembrando que estamos no volume 10 da Física C. Uma partícula de massa m igual a 9,1 vezes 10 na menos 31, uma partícula, um elétron, né, cara? É uma avacalha com a gente. Até essa massa só pode ser um elétron. Carga, olha ali a carga do cara, 1,6 vezes 10 na menos 19. Se a carga é positiva, é um pósitron, pronto. Penetra com velocidade v igual a 4,4 vezes 10 na 6 metros por segundo. A velocidade da criança, só pode ser uma partícula subatômica. Numa região onde existe um campo de indução magnética, 1 vezes 10 na menos 3 Tesla. Uniforme perpendicular à trajetória da partícula e sentido para fora do papel. Veja a figura, aí ele fez vários pontinhos, ó. Ele não circulou com a bolinha por fora, mas ele já deixou claro, né, o que ele tá... Ah, não, uma delas ele circula sempre, uma delas ele circula, para não ficar dando 1000 voltinhos ali, né? Aqui ele bota uma linha e aqui vem a partícula, parece que tem uma abertura aqui, ó, tem um vetor velocidade representado aqui, e aqui a nossa partícula de massa m. Letra A. Calcule a força que B exerce sobre a partícula. A letra A está tranquila, exatamente como o nosso exemplo. B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. O campo magnético é 10 na menos 3, a partícula tem 1,6 vezes 10 na menos 19, e a velocidade 4,4 vezes 10 na 6. Como ele falou que é 90 graus, seno de 91, F igual... Ô, paciência, 4,4 vezes 1,6, 44 vezes 16, 24 faz 2, 4, 5, 6, mesma coisa, 4, 6, 4, 10 vai 1. Quantas casas? 1, 2, 3, 0,704. Esse com esse dá 10 na 3. 10 na menos 19 com 10 na 3, 10 na menos 16. Só para deixar a notação científica, 7,04. vezes 10, esse aumentou, esse tem que diminuir, 10 na menos 17 newtons. Então a primeira deu um pouco mais de trabalho porque os números não seriam tão confortáveis, tranquilo. Qual é a direção da força em relação à trajetória da partícula? Espera aí, velocidade, campo magnético, qual a força? A força, se a partícula é positiva, como ele falou, né? A força seria para a direita de vocês, concorda comigo? Certo? Mas como ele pediu a direção vai ser perpendicular. Concorda comigo? A direção é a linha, né? Então a direção vai ser perpendicular, vai ficar nessa linha. Se ela for positiva, é para cá. Se ela for negativa, é para a esquerda de vocês, é para o outro lado. Como ele pediu a direção da força eletromagnética, da força eletromagnética é perpendicular à direção da velocidade da partícula. Isso vai ser sempre assim, tá, gente? Uma força eletromagnética, pela regra da mão direita modificada, eu falei para ti que pode mudar esse ângulo, né? Lembra? Ó, a velocidade não pode fazer isso para um lado ou para o outro, ela pode só mudar esse ângulo. A velocidade pode mudar o ângulo dela com o campo magnético, mas a força eletromagnética será sempre perpendicular à velocidade, sempre. Mesmo no caso do movimento oblíquo, né? Certo? Mesmo no caso do movimento oblíquo, a força eletromagnética ela é sempre perpendicular. Não altera o valor da velocidade, certo? Altera apenas a direção da velocidade. Deixa eu ler de novo a pergunta para garantir qual é a direção dessa força em relação à trajetória da partícula. A trajetória da partícula está aqui, ó. A força vai ser aqui, ó. As direções são perpendiculares, confirmei. Que tipo de trajetória a partícula descreve? Justifique. E aí, que tipo de trajetória a partícula descreve? Trajetória circular. Circular. Pois como a força, se a força é perpendicular, perpendicular a quê, gente? A velocidade, né?
a força fará o papel de força centrípeta, é isso aí. Circular, pois se a força é perpendicular à velocidade, fará o papel de centrípeta. Fará o papel de centrípeta. Então tu vê, né, cara, como ela é toda aberta, o cara tem que escrever o raciocínio, né? Isso é que deixa essa questão tão difícil. Lembrando que no caso da UFSC tu só não podia zerar, né? Para poder ter, pelo menos ter chance de continuar na brincadeira, pelo menos fazer a continha, ou pelo menos responder uma das teóricas, né, com um pouco de qualidade aí, para não zerar completamente. Vocês podem fazer depois a 28 e 20, que é uma discursiva interessante também. E eu queria encerrar fazendo um exemplozinho de fio. Um exemplozinho de fio. Vou pegar já um do aprofundamento, né, para ver se dá uma aquecida na brincadeira. Ó, a 29,14 eu vou fazer lá da página 12. A 29,14. Não é maior.